A NBR 15.116 passou a vigorar com um novo texto. Essa revisão começou a ser feita pela USP, também pela PCP e também pela Poli, a Escola Politécnica da USP, a partir de 2014, e ela foi entregue, né? O texto entrou em discussão em março desse ano e foi finalizada em junho de 2021. A ABNT, naturalmente, ela merecia uma revisão, assim como a ABNT 15.115, a 15.112, 13 e 14. E essa discussão, ela evoluiu para a utilização do agregado reciclado em função estrutural. Como os vídeos sobre técnica do agregado reciclado são vídeos mais pesados, a gente vai fazer dois, né? Uma série sobre a NBR 15.116 dividido por 2. Então, basicamente, nesse capítulo a gente vai falar sobre os itens que permanecem no texto, né? Mesmo com a revisão. Então, basicamente, os materiais indesejáveis no agregado reciclado são os fragmentos de natureza orgânica, papel, plástico, folha, né? Esses materiais ainda, né? Mesmo no texto novo, não são materiais desejáveis, admitidos no agregado reciclado, seja ele material fino ou material graúdo, né? A madeira, folhas, galhos, os plásticos, o betume, né, que é um resíduo muito comum nas usinas de reciclagem de entulho, também não é um material desejável. E esses itens também estão presentes no mesmo texto da ABNT 15.116. Os materiais carbonizados, vidros, vidrados cerâmicos e também o gesso. O gesso, a gente já falou inclusive sobre ele aqui, ele reage associado à matéria orgânica e também ao item, né, úmido, né? Então, associado à matéria orgânica no ambiente úmido, ele gera um gás chamado gás sulfídrico, que é mortal, né? Eu já falei inclusive nesse vídeo no canal da Brecon no YouTube. Bom, para a função estrutural, o agregado reciclado ele pode ser utilizado na sua fração ARCO. Então, existe aí os agregados reciclados, ARCI, agregado reciclado de cimento, ARCO, agregado reciclado de concreto, e ARM, agregado reciclado misto. Para a função estrutural, nós podemos utilizar apenas o agregado reciclado de concreto, ARCO. Então você vai consultar a BNT 15.116 e esse ARCO é composto predominantemente por material de concreto. Então o material de concreto, né, na sua composição tem predominância de resíduo de concreto, né, e não é material cimentício. O agregado reciclado de concreto admite um pouco de material misto, que seria o ARM, e também admite o material de cimento, ARCI. Para a utilização de agregado reciclado em função estrutural, é importante que você consulte a BNT 6118 sobre as classes de agressividade do concreto ou do cimento. Especialmente na BNT, na NBR 15.116, eles sugerem que o agregado reciclado seja utilizado para concretos com agressividade nível 1 e 2. Então, basicamente, é possível utilizar agregado reciclado para a função estrutural. E vamos supor que você vai utilizar o agregado reciclado para uma argamassa armada. Você pode utilizar até 20% de agregado reciclado de concreto. Então, o limite imposto pela NBR 15.116 é até 20% de ARCO. A gente fez um vídeo no ano retrasado sobre a diferença de agregado reciclado de concreto e agregado reciclado misto. Então, a partir de agora, a partir de junho de 2021, a nomenclatura fica com ARM, ARCI e ARCO. O ARCO é o material indicado na NBR 15.116 para aplicação em função estrutural. E a argamassa armada, ela é entendida como função estrutural. Para a função não estrutural, continua valendo a regra do texto anterior. Então você vai poder utilizar o ARM, o ARCI e o ARCO, agregado reciclado de concreto. Então aqui nós estamos na usina da Rafa Entulho em Santo André. Vou mostrar para vocês qual é o material de concreto e qual é o material cimentício, né? Então aqui nós temos o material de concreto, né? Esse material é oriundo de, por
exemplo, estacas de concreto, de vigas, enfim, e ele dá origem ao agregado reciclado de concreto. Ó, perceba, a gente vai fazer um take sobre ele, né? E esse material aqui, por exemplo, é um tijolo, pode ser de vedação ou então estrutural. Você percebe que a composição dele tem mais cimento do que agregado. Então ele é a matéria-prima para o agregado reciclado de cimento, ARCI, agregado reciclado cimentício, desculpa. Então essa é a matéria do material ARCI. Para os ensaios técnicos, a gente teve uma redução de 19 na norma anterior para 12. E o que a gente entende é que algumas usinas, elas são diferentes de outras. É importante destacar que a agressividade, né, por exemplo, do sal, ele está presente numa área específica do Brasil, que é, por exemplo, a área litorânea, que está mais suscetível à maresia. Então, os ensaios, eles ficaram naturalmente mais reduzidos, né? Então, a norma anterior era 19 ensaios para testar o agregado reciclado, e a norma atual que foi revisada e veiculada a partir de junho de 2021, ela tem apenas 12 tipos de ensaio. Alguns ensaios são mais importantes para essas áreas, né, as áreas litorâneas, por exemplo, a NBR 7211, né, agregado para concreto, a NBR 9917, que vai verificar sais, cloretos e sulfatos presentes no agregado reciclado, especialmente nessa área litorânea. E também a norma 248, que é a composição granulométrica, que é importante para verificar qual é a faixa granulométrica do agregado reciclado, seja ele miúdo ou graúdo. Então o nome da norma que foi revisada, a NBR 15116, é agregado reciclado para uso em argamassa e concreto de cimento Portland, requisitos e métodos de ensaio. Então você percebeu aí que nós tivemos a redução dos ensaios dos agregados reciclados. O ARCI é o concreto cimentício e também a cerâmica. O ARCO é o concreto predominante. A ABNT NBR 15116, ela não indica uma percentagem precisa de quanto de concreto tem no ARCO, então a gente entende que é acima de 50%, ou seja, concreto predominante. E o ARM continua valendo, é o material misto que compõe aí cerâmica, concreto, cimentício e até solo. Então a gente teve uma evolução nessa norma, né? E a gente entende que o mercado deve absorver essas mudanças e que as usinas devem entender quais foram as mudanças para dominar o processo de produção de agregado reciclado. Veja bem, pessoal, agregado reciclado de concreto já é um tema bem discutido, inclusive a gente vai discutir sobre isso no Encontro Nacional das Usinas de Reciclagem DRCD 2021, que vai acontecer no dia 25 de novembro. O agregado reciclado de concreto, ele basicamente ele é o ARC anteriormente, né? Então eles dividiram o ARC em ARCI e ARCO. Esse material, que é o antigo ARC, ele está presente apenas em regiões mais adensadas. Então, se você pretende vender esse material, que é o agregado reciclado composto de material cimentício e material de concreto, você deve ter um fluxo constante de resíduo que justifique a venda desse material. Não adianta você ter, às vezes, por exemplo, uma usina que recebe 5 mil metros cúbicos de entulho, recebe 500 metros cúbicos de agregado de resíduo de concreto, oferecer o agregado reciclado cimentício ou agregado reciclado de concreto. E a gente vai discutir as alterações da NBR 15116 no Encontro Nacional das Usinas de Reciclagem DRCD 2021, dia 25 de novembro, a partir das 8 horas, em São Paulo. Vai ser na Avenida Pompeia, fica entre o metrô Barra Funda e o metrô Vila Madalena, atrás do estádio do Palmeiras. Você pode fazer a sua inscrição pelo site da Abrecon, abrecon.org.br, ou então pelas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, e também pelo WhatsApp, 11 3862 7118, 3862 7118. Acesse mapa.abrecon.org.br para comprar agregado reciclado, descartar entulho ou então fazer denúncias relacionadas à gestão dos resíduos. mapa.abrecon.org.br. Espero por vocês, um abraço e até lá!